tema na semana passada foi relacionamento aberto, trisal, poligamia, ou seja, tudo aquilo que tem sido considerado novas modalidades de relacionamento. E eu resolvi fazer uma parte 2, porque quando a gente engrena no assunto, o próprio assunto, no modo como ele vai se desenrolando, ele também vai desdobrando uma série de direções que tornam muito apropriado, né, a reflexão, a ponderação, o desdobramento, porque ficaria muito pobre a gente se manter extremamente estrito à questão, embora de coração eu não tenha a pretensão também de fugir muito do tema, né? Só que eu senti na semana passada que ainda houveram detalhes que eu não consegui abordar e que então gostaria de complementar dessa vez. Porém, antes de a gente entrar nos pontos que eu gostaria de complementar, eu gostaria de fazer uma breve repescagem do que a gente conversou na semana passada, né? O primeiro ponto que eu me recordo que nós conversamos aqui foi sobre o conceito de preconceito, né? E como sendo essa a principal ferramenta de repulsa e de crítica que aqueles que discordam com esses novos desdobramentos relacionais se utilizam para tentar demovê-los, né, da vivência social, né? E aí com isso eu ilustrei inclusive aquilo que se tornou a razão de eu trazer uma live com esse tema, que na verdade foi um vídeo que eu recebi de minha mãe referente a uma mensagem, né, trazida por um padre alertando a sua comunidade relativo ao comportamento da direção de uma escola, promovendo vamos dizer ali, uma pedagogia ideologizada na direção de doutrinar as crianças com uma concepção diferenciada de relacionamento, postura essa que foge do escopo daquilo que seria o trabalho da escola, tendo em vista que a gente pressupõe que cada criança ali inserida dispõe de uma família. E está aí uma discussão que acaba não sendo simples de resolver, mas que, independente de quem concorde ou discorde, e por mais tênue que se possa conceber, existe uma linha em relação até onde a escola deveria ir e até onde seria o papel da família. E o fato é que esse tipo de postura promovida por essa escola acabou gerando uma grande polêmica e um grande desconforto, justamente em cima dessa linha fronteiriça, onde por boa parte das pessoas me pareceu que isso foi violado. E o que a escola estava propondo? A escola estava querendo desacreditar as modalidades vigentes de relacionamento, como por exemplo a monogamia, e estabelecer como ideal, associando isso inclusive a uma condição superior de desenvolvimento de mentalidade e de consciência, novas modalidades de relacionamento, né, como sendo aquilo que se adequa e se conforma melhor às demandas do presente momento. Ora, como toda boa ideologia, a sua proposta se coloca sempre com a empáfia da solução, com a pretensão do absoluto, né, com a presunção de carregar consigo a chave que tem a solução de todos os problemas que são gerados naquele contexto. Isso é ideologia. Ideologia, ela não fala de nenhum defeito sobre si.
ela dificilmente ou quase nunca versa acerca dos seus pontos fracos. Ela, no modo como ela propõe, ela está sempre falando daquilo que a partir dela dá certo. Por isso, até etimologicamente, eu acho justo o termo ideologia, porque é a propagação de uma ideia que parte do radical chamado ideal, ou seja, de ideologia nós poderíamos também derivar idealização. E nas nossas idealizações, sempre tudo dá certo. Sobretudo quando isso é uma coisa alinhada com o nosso próprio desejo. Quantos de nós, uma vez enamorados e desejosos numa determinada direção, a gente está sempre imaginando na nossa mente que tudo ali pode dar certo até que a realidade chega e nos ensina uma outra lição. Porque, como já apontava Jacques Lacan, né, um dos grandes pensadores da psicologia e o principal tradutor das obras de Freud, né, trazendo complementos que se tornaram muito notórios, né, na academia da psicologia, ele sempre colocava a diferença entre esses três registros, o simbólico, o real e o imaginário, deixando sempre claro que o imaginário sempre difere do real, né? Embora essas dimensões sejam desdobramentos que acontecem dentro da gente no modo como a gente lida com a realidade, por vezes a gente enfeita a realidade muito mais com o nosso imaginário até que a gente possa ser convertido, convencido, persuadido pelo real. E isso pode ser na casa tanto da decepção quanto da surpresa. Ou seja, a experiência pode ser tanto negativa quanto positiva. Não são poucas as vezes que a gente também idealiza negativamente uma coisa, a realidade vai lá e desmente a gente. E a gente acaba concluindo que a coisa não era tão ruim quanto a gente imaginava. Portanto, o que eu quero trazer e refletir acerca dessa ideologia, dessa e de qualquer outra que se coloque dessa forma, é que e está aí, de repente, até o primeiro ponto que eu já quero começar a desdobrar e que eu senti que ficou faltando acrescentar na nossa conversa da semana passada, é que tudo aquilo que se estabelece como uma ideologia, ela precisa passar pelo teste de realidade. E uma vez passando pelo teste de realidade, a gente não precisa ser profeta para saber que alguma coisa vai destoar. Sempre vai. Se você tiver alguma dúvida quanto a isso, basta você olhar os desdobramentos históricos das ideologias, por exemplo, políticas. Olha aí o quanto que do comunismo deu certo. Olha aí o quanto que do socialismo deu certo. Olha e veja o quanto que do capitalismo deu certo. Se você for olhar os pais dessas ideologias, e a maneira como eles propuseram os seus sistemas de organização política e social econômica, você lê aquilo e se depara com um verdadeiro encantamento imaginário de uma leitura e uma organização lógica onde ali, na descrição do pensamento, é como se aquilo dali fosse a resposta para todas as nossas questões. Mas aí é o tipo de coisa que não resiste à própria história. E aí foram os mais diversos governos pegando essas teorias para aplicá-las na prática, e a própria história foi demonstrando.
né, a falência econômica de países, o conflito interno, as guerras, as dissensões, as conturbações econômicas, as necessidades de revisões e de refazimentos e de reposicionamentos e até de uma certa condensação com teorias antagonicamente contrárias, porque o real sempre difere do imaginário. Portanto, partindo desse princípio lacaniano, né, eu quero chamar a atenção de você, jovem. Sim, porque quem vai, de uma certa forma, se deparar com isso como uma questão, né, e como uma questão de relevância ao ponto de produzir uma confusão ou um dilema interno, geralmente são os jovens que não só ainda estão solidificando percepções e entendimentos acerca de si mesmos e da vida, como também, por outro lado, são pessoas que, obviamente, eles querem viver o bom da vida, querem poder tomar decisões acertadas, querem, de uma forma, viver de maneira mais harmonizada com aquilo que traga respostas positivas para a própria vida. Ora, assim eu estou fazendo a leitura de uma mentalidade saudável e razoável. Portanto, se você se encaixa nesse perfil, é com você que eu gostaria hoje de trazer algumas dicas, tá? Quando, né, o relacionamento aberto, tanto quanto trisal ou a poligamia, são cujas definições, tá, nós já até conversamos na nossa live da semana passada, inclusive gostaria de incentivá-los, tá? Sobretudo você que está chegando aqui, nós tivemos outras pessoas já se juntando aqui. Quero dar as boas-vindas a todos vocês e manifestar a minha alegria pela presença de vocês aqui. Porém, quero incentivá-los, né? Caso você perceba alguma lacuna aqui, primeiro você pode ficar à vontade para interagir, colocar a sua questão e trazer a sua pergunta ou até o seu acréscimo aqui para a gente conversar. Mas eu também gostaria de te estimular a assistir a nossa live da semana passada, porque, por exemplo, ela traz a definição, né, do que seja o trisal, a poligamia, o relacionamento aberto, embora ainda hajam outras modalidades de relacionamento, entre aquelas, por exemplo, existente entre pessoas assexuais, onde eles vivem como casal, mas eles não têm relações sexuais, entendeu? Essa é um outro tipo de modalidade relacional. Ora, jovem, ora você que de alguma forma se sente incomodado e já chegou até você um tipo de proposta nessa direção, carregando a idealização de que esse é o método da felicidade. É para você que eu quero trazer uma reflexão hoje aqui, tá? Obviamente, né, quando se tratam dessas formatações de relacionamento apenas como modalidades de se relacionar, eu concordo, porque de fato é assim que é. Nem mais e nem a menos que isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, na semana passada, uma das coisas que nós abordamos é a dificuldade, né, das pessoas afeiçoadas com a modalidade predominante de hoje em dia, que qual é? É a monogamia. Elas tendem a rotular, a depreciar e estabelecer juízo de valor com aqueles que escolhem essas outras modalidades de relacionamento, entendendo com isso uma certa forma de defender o que é certo.
Ora, nesse terreno onde nós estamos pisando aqui, o certo e o errado, eles terão condições muito relativas de trazerem respostas satisfatórias para quem se sente confuso nesse meio de campo. Por isso, então, eu quero sair desse viés moralista, na maneira como ele rotula, para então depreciar a questão, e eu quero poder trazer aqui uma reflexão que te olhe para levar que te leve para olhar o X da questão, né? E qual é o X da questão? Que independente do que seja convencional ou a modalidade predominante, se formos olhar dentro de uma perspectiva existencial, a monogamia não é a única maneira de se relacionar. Existem outras formas de contrato relacional e que envolve afeto, entendeu? Agora, aonde que entra o viés ideológico? É quando, na verdade, a proposta que é apregoada carrega consigo, né, uma concepção idealizada, como se nela não coubesse desvios, né, distorções, fraquezas, né, equívocos, né, e, por conseguinte, possibilidade de sofrimento, né, de dor, né, e de todos aqueles embaraços, né, que são pertinentes a quem se permite se envolver emocionalmente, ok? Portanto, querido jovem, querida pessoa que se encontra um tanto quanto confusa e busca entender a melhor maneira de se relacionar como forma de melhor se harmonizar com a vida e, quem sabe, desfrutar de uma experiência mais positiva. A grande verdade, falando e sendo bem honesto aqui com vocês, é que todas as modalidades de relacionamento pressupõem a possibilidade da dor, a possibilidade da frustração, a possibilidade da decepção, a possibilidade do sofrimento, todas elas. Todas as modalidades carregarão e deflagrarão complexidades que demandarão aos envolvidos flexibilidade, compreensão, abnegação, supressão de sentimentos, organização afetiva, avanços, recuos, ou seja, uma série de movimentos para que, daquilo que diz respeito ao sujeito que está dentro da trama, ele possa contribuir para o bom andamento daquele laço relacional desenvolvido. Isso seja numa monogamia, numa poligamia, num trisal ou num relacionamento aberto. Portanto, quando eu vejo esse conflito ideológico, né, que passa por cima dessas realidades que eu estou aqui dizendo, querendo sobrepujar uma modalidade à outra, como se a modalidade em si fosse a metodologia perfeita para acessar a felicidade de ser, há um grande equívoco nisso. Inclusive, é justamente com essa energia e essa disposição que eu estou vendo uma série de pessoas migrando para outros tipos de relação, pressupondo com isso terem descoberto a pólvora da felicidade e da sua resolução emocional. Principalmente aqueles que, numa relação convencional, eles de repente vivenciaram certos traumas e aí eles acabam sucumbindo a um mecanismo de defesa clássico na gente. E aí esse é um outro ponto que eu gostaria aqui de abordar.
né? Quando a gente se traumatiza com uma dada experiência, obviamente que a nossa alma, ela se torna altamente reativa a partir daquilo que aconteceu. E essa reatividade é um instrumento defensivo do nosso próprio sistema neuropsíquico. E por quê? Ele visa preservar a gente de voltar a ter novamente aquele tipo de experiência. Só que como esse mecanismo ele é majoritariamente instintivo e não consciente, acaba que ele fica associado muito mais ao cenário, muito mais à aparência, muito mais a fatores externos daquilo que cria uma semelhança imediata com aquilo que foi vivido, de modo a iludir a consciência de que pela via da evitação do que carrega a aparência do que a fez sofrer anteriormente, ela então terá a garantia de que ela não sofrerá mais. Você quer ver um exemplo? Por exemplo, como existem pessoas que já se traumatizaram num casamento. Elas foram vivenciar a história de um casamento para poder seguir um script daquilo que a cultura pregoava como necessário para a realização de um sujeito na sociedade, e ela achando que estava seguindo o caminho certo, mas infelizmente ela se depara com uma realidade totalmente diferente e acaba tendo uma experiência profundamente desgostosa e, por conseguinte, traumatizante. E aí, depois que ela se separa e passa pelo pico do sofrimento em relação àquilo que foi vivido, instintivamente ela vai criar certas associações que, como eu disse anteriormente, visam preservá-la da possibilidade de revivenciar aquela dor novamente. Só que, como eu disse anteriormente, esse mecanismo defensivo ele não é consciente, ele é instintivo, ele é, portanto, inconsciente. E inconscientemente, então, os nossos instintos, ele se liga a coisas, ele se liga a aparências, ele se liga a cenografias. Portanto, ele não necessariamente captura o X da questão. Porque para a gente capturar o X da questão, é necessário reflexão, é necessário se enxergar, é necessário olhar para dentro. Portanto, ao que os instintos acabam se apegando? Aí a pessoa ela pensa o seguinte: então eu não vou casar mais, porque o grande problema é o casamento. Ou quando eu me casei, eu me dei mal. Então por isso eu não me caso novamente. E aí, sentenciando esse recurso, essa decisão sobre si, ela consegue amenizar o desconforto do medo de reproduzir o que ela um dia viveu. O que ela um dia viveu. Mas ela ainda não conseguiu entender que o que gerou a situação traumatizante não foi o casamento em si. Foram imaturidades relativas ao que ela não percebia. Foram imaturidades relativas àquilo que ela entendia que não era possível como decisão para ela. Foram percepções que ainda não estavam disponíveis para ela discernir de maneira adequada o contexto onde ela estava inserida. Foi a imaturidade relativa a seguir um script que lhe foi dado por outro, mas que não pertencia ao caminho do seu próprio coração. Ora, todos esses elementos que eu estou falando aqui, eles não são dados, eles são desenvolvidos. E geralmente a gente passa por experiências traumáticas e equivocadas para terem esses potenciais desabrochados dentro da gente. Agora, por mais que a gente possa ter até essa leitura positiva dessas experiências, a nossa alma se arma contra a possibilidade dessa dor se repetir.
Só que o grande problema é que quando a gente deixa o instinto prevalecer como mecanismo de defesa, o instinto passa a se defender apenas da cenografia e da aparência. Mas ele não leva a pessoa a refletir a parte que lhe cabe naquilo que produziu o trauma que ela viveu. Né? Eu já conversei com muitas pessoas, né? E muitas delas, elas me chegam justamente com esse tipo de formação defensiva, né? Felipe, casei uma vez só e acabou. Porque passar pelo que passei, né, eu não passo de novo. E aí eu sempre dou uma provocada, né? Eu falei, tá, tudo bem, aí você não casa. E aí não partilha de nenhum daqueles adereços e formalizações típico daquilo que se considera uma cerimônia convencional de casamento. Com isso você tem, então, a garantia de que você não vai repetir a história que você viveu no passado? E aí é que a pessoa para de repente pensar, mas se ela for honesta com ela mesma, pelo menos a nível de sensação, ela vai dizer que sim. Porque pelo incrível que pareça, é assim que a nossa sensação funciona, né? Tem gente que, por exemplo, cria uma perturbação tão grande dentro da própria casa, no modo como ela vive reclamando, no modo como ela vive semeando contendas, no modo como ela vive alimentando inseguranças, e isso vai reverberando transtornos para todos os lados, que ao invés de ela se rever, qual é a solução dela? Temos que nos mudar, porque essa casa aqui é amaldiçoada. Entenda, veja nesses casos, como que dentro da gente existem mecanismos de defesa que querem nos defender dos transtornos que nos rodeiam. Mas quando a gente deixa prevalecer isso apenas como uma manifestação instintual, sem consciência e sem reflexão, a gente produz uma mudança apenas superficial, como quem procura tratar a leucemia com band-aid. E aí a gente muda a cenografia, mas não muda a disposição do coração. E aí essa pessoa vai se mudar de endereço para ter que passar mais uns bons anos para ela então perceber que o problema não estava na casa, mas sim em quem morava na casa, né? É esse tipo de arquitetura que eu também vejo muito presente no modo como essas pessoas estão vibrando como uma suposta solução, o partir para outras modalidades de relacionamento como se isso fosse a solução. Isso porque a monogamia, como é uma proposta de relação predominante na nossa cultura, é óbvio que nós vamos ter fartura de histórias infelizes e desencontradas, né? E, por conseguinte, instintivamente, nós vamos nos armar. Porque emocionalmente, animicamente, ninguém quer voltar a viver aquilo que um dia lhe produziu sofrimento. E é aí que essa galera que propõe essas novas modalidades de relacionamento como uma espécie de promessa de felicidade, eles acabam encontrando uma grande receptividade, sobretudo no coração dessas pessoas que ou sofreram elas mesmas decepções e traumas nessa modalidade monogâmica de relação, ou elas conviveram com pessoas que numa relação monogâmica vivenciaram toda sorte de desgraças e de mazelas, de maneira a semear na pessoa uma indisposição para com aquele tipo de relação. Mas aí, novamente, está se condenando os elementos da superfície e não se está enxergando o X da questão. Porque, meus amigos,
se a gente não rever o nosso egoísmo, se a gente não desenvolver uma gestão mínima sobre as nossas emoções, se a gente não souber fazer supressão saudável de desejos na direção da manutenção de uma coerência no nosso comportamento, fazendo com o outro aquilo que nós gostaríamos que fosse feito com a gente, me desculpe, meus amigos, mas vocês vão mudar de casa e o problema não vai sair. Vocês vão mudar de trabalho e o problema não vai acabar. Vocês vão mudar de modalidade de relação e o sofrimento vai continuar. Porque a grande verdade é que o que eu vejo de equívoco no apregoamento dessas novas modalidades de relacionamento como se fossem supostas soluções para o problema, elas estão apenas versando na epiderme da questão, mas não estão indo no X da questão. E o X da questão é que quem se permite se enxergar, quem se permite trabalhar, quem visualiza que o seu maior inimigo não mora fora, ele mora dentro, esse tende a orquestrar e colocar os seus impulsos, as suas vontades, os seus desejos, logo os seus comportamentos para jogar no próprio time. Esse, então, não terá problema em relação à modalidade onde ele esteja inserido. Entende? E esse é um aspecto que a gente tem que levar em consideração. Portanto, a primeira proposta que eu queria uma das propostas que eu gostaria, porque eu já estou trazendo várias aqui, que eu já até perdi a conta em que proposta que eu estou, mas eu quero deixar enfatizada essa proposta. A você que possa estar confuso em relação àquela que seria a modalidade ideal para se relacionar. Não se deixe iludir com aquilo que é proposto como modalidade ideal. Porque a grande verdade é que para se viver uma vida saudável e positiva, o melhor caminho que você pode conduzir para então alcançar esse objetivo é se enxergar. É se enxergar. E não desperdice experiências traumáticas e desgostosas que você teve. Muito menos seguindo na direção de pressupor que uma mera mudança de pessoa e de cenografia dará conta de produzir a garantia de que você não vai vivenciar aquela dor novamente. Sobretudo se não houver uma metanoia, uma mudança de mente. Então, nesse terreno aí, eu creio que se nivelam todas as modalidades. E essa tonalidade ideológica, onde uma se quer se pressupor como superior às outras, só porque carregam consigo uma espécie de fator novidade, e por ser um fator novidade, então você não tem uma genealogia histórica acerca do desdobramento daquele tipo de vivência. Se bem que, se você for olhar a história de culturas do passado, essa história de relacionamento aberto, trisal e poligamia, definitivamente não está inaugurando nada no nosso tempo. Então, até o fato de eu falar como novidade, é novidade para o que diz respeito para o modus operandi sobre o tema da nossa cultura aqui, odierna, do Ocidente. Mas em termos gerais, em relação à história da humanidade, isso não é novidade nem aqui nem na China. Então, paremos de nos auto-enganar. Essa que é a verdade. Você terá uma garantia muito maior de não repetir aquilo onde você tropeçou em se enxergar do que supersticiosamente promover mudanças na cenografia do seu ambiente
considerando o alívio momentâneo que isso produz nas suas sensações como sendo a suposta garantia de que você viverá uma experiência muito mais plena e contente, porque não é bem assim que a banda toca. Não é bem assim que a banda toca. Portanto, existe também um outro ponto que a gente precisa aqui considerar, e aí vocês vão me perdoar, porque eu vou aqui confessar aquilo que seja as minhas considerações pessoais. Para além de tudo aquilo que o cristianismo fez da monogamia, tratando como doutrina, tratando como dogma, tratando como obrigação, criando, portanto, perseguição e discriminação por quem entende viver de uma forma diferente, essa não é a perspectiva que melhor se conforma àquilo que eu creio ser, àquilo que eu creio existir como sabedoria e como uma proposta de vida, o fato de ser monogâmico. Isso porque na monogamia, além de você ter uma complexidade mais resumida e limitada, você fica diante de situações completamente suficientes para, de uma certa forma, contribuir para a sua própria individuação. Não é por outra razão, por exemplo, que vai estar escrito lá na Bíblia que aquele que ama a sua esposa ama a si mesmo. E por que razão? Eu, do ponto de vista existencial e psicológico, eu vejo nisso uma significação muito especial. Porque o amor que a gente devota ao outro, ele é reflexo de um amor que a gente tem por nós mesmos. E o amor que a gente tem por nós mesmos, ele reflete a disposição da pessoa em se decidir na direção de uma consciência que produza uma vida que faça sentido e que te remeta na direção da saúde e que, portanto, contribua para a construção de um contexto cujo resultado produza bondade, paz, plenitude, satisfação. Porque quem vive para consciente ou inconscientemente contribuir para que o seu próprio contexto se faça perturbação, agonia, desavenças, dissensões, guerras, divisões, traições, ciúmes, possessões, raivas. Ora, esse não tem como colocar em si a culpa na monogamia, colocar a culpa no casamento. Esse precisa urgentemente de uma autorrevisão. De uma autorrevisão. De modo que, numa relação, o outro acaba sendo a tela de projeção por intermédio do qual eu tenho a oportunidade de me conhecer. E isso, numa relação dual, adquire uma fenomenologia muito propícia, muito fecunda, muito apropriada para esse tipo de manifestação, conhecimento, entrosamento e, portanto, aprofundamento entre o casal. Agora aqui eu quero chamar a atenção, e de uma certa forma nós conversamos sobre isso na semana passada, que também um dos argumentos que tem sido utilizados para apoiar, incentivar e propor as demais modalidades de relacionamento como sendo as mais adequadas, tem sido aquilo que eu venho chamando de idolatria do desejo, né? A idolatria do desejo. O desejo como sendo a bússola
por intermédio do qual o sujeito precisa se orientar para então se realizar. Nessa direção, essa pessoa ela vai se deparar sempre com determinados impulsos que no entendimento dele ele não pode contrariar sob pena de pior viver, ou de quem sabe reprimir e então surtar. E no que diz respeito à questão sexual, essas pessoas apontam na direção de uma divinização de determinadas sensações dentro de si que elas não se veem dispostas a renegociar ou a redirecionar, e entendendo que aquilo, pela maneira intensa como surge dentro dela, ela então entende que é uma demanda que ela precisa satisfazer. Até aí, tudo bem, é uma escolha da pessoa, é o arbítrio dela, mas eu traria para reflexão algumas coisas para a gente entender. Como é que determinadas coisas se colocam de maneira extremamente intensa, ao ponto de, se a gente tentar contrariar, a sensação que a gente tem é que a gente está reprimindo aquele conteúdo dentro da gente. Ora, toda intensidade aponta uma falta. Toda intensidade aponta uma falta. E aí chega uma outra questão que acontece muito dentro de muitas relações, onde o desencontro ocorrido entre um casal acaba promovendo uma falta entre os envolvidos que fertiliza a imaginação deles com a ideia de que, se houvesse um terceiro ou mais integrantes dentro daquele contrato relacional, a coisa então estaria resolvida. Ora, mas eles não param para observar a razão do porquê que aquela falta se formou ao ponto de produzir aquela imensa intensidade. E é aí que, de novo, ao invés da gente se rever, a gente quer mudar a cenografia do lado de fora sob a pretensão de melhor viver. Mas o fato é que a gente vai estar sempre multiplicando, diversificando as nossas experiências, mas se a gente não enxergar, não se enxergar a si mesmo, nós seremos os principais promotores das nossas próprias faltas, que passarão, portanto, a serem os imperadores da nossa vida. Porque pela via da falta que a gente mesmo se autoprovoca, instintivamente nós nos veremos quedados a estar sempre partindo para uma experiência diferente. De modo a gente está sempre tendo que diversificar para ter a sensação de que agora as coisas estão equilibradas do lado de dentro da gente. E aí aqui está uma reflexão de natureza existencial, né? A diversificação constante é uma baita anestesia, mas ela mesma em si é uma grande promotora de vazios. Porque tudo aquilo que se diversifica traz um enebriamento extraordinário, mas por outro lado não permite que a alma produza raízes. Portanto, não é rara às vezes que eu me deparo com pessoas que, tendo acesso a muita gente, acaba se sentindo sozinha, porque ela nunca se permitiu amadurecer para viver uma experiência do que seja uma companhia, uma verdadeira companhia. Portanto, se relacionar é se conhecer. E se conhecer pode ser uma viagem muito desconfortável, onde no caminho pode ser que aquela pessoa que começa com a gente acaba não permanecendo. E essa, inevitavelmente, acaba sendo uma experiência muito desgostosa.
Mas se você se permitir não se fixar no cenário, mas olhar para você, há de ser que você vai concluir que o problema não mora fora, ele mora dentro. E é isso que eu quero trazer aqui para a gente relativizar todas essas questões de relacionamento, pelo menos em relação a essa proposta ideológica que quer supostamente conferir presunção de superioridade a essas novas modalidades de relacionamento, como se elas fossem modalidades mais compatíveis com o fenômeno humano. Olha, por aquilo que eu vivo, por aquilo que eu lido, por aquilo que eu observo, eu discordo profundamente. Não é por isso que, por conseguinte, eu estabeleça juízo de valor para quem vai viver essas outras modalidades de relacionamento, até porque, do ponto de vista existencial, o autoconhecimento ele nunca se faz por um caminho exclusivo. Ele tem inúmeras direções e eu não deixo de acreditar que na vida afetiva, muita gente às vezes até precisa passar por esse tipo de experiência para ela entender o que significa a sensação, o que significa a consciência, o que significa desejo, a diferença entre reprimir e suprimir, né, conforme a gente aqui desenvolveu na semana passada e que eu te convido a assistir, né? Portanto, né, em todos esses desdobramentos, querido jovem, não se iluda com essas propostas de encantamento, como se essas demais modalidades de relacionamento carregassem consigo um tesouro escondido, ainda desconhecido pela humanidade, e que a hora que a humanidade se permitir, então nós seremos mais felizes, porque não é bem assim que a banda toca. Uma empolgação dessa natureza não sobrevive a uma mera análise histórica, né, da própria história de outras culturas e de outras sociedades, entendeu? E, portanto, eu quero que você entenda que, independente da modalidade, tudo é uma oportunidade para a gente olhar para dentro. E, especialmente a monogamia, eu vou aqui lembrar de uma das muitas entrevistas que eu li, né, acerca de pessoas que postulam as modalidades múltiplas de relacionamento, né? E naquilo em que perguntaram para a pessoa o que você particularmente vê como pontos negativos, né? E aí ela virou e disse, olha, o ponto negativo é que quanto mais numeroso você estabelece o contrato relacional, mais complexo vai se tornando para você ajustar as direções, os interesses em comum e as questões que vão se tornando na própria convivência entre o grupo, né? Por outro lado, né, por exemplo, né, esses filósofos, né, do passado, e é impressionante que, embora sejam conhecidíssimos, às vezes me dá um branco em relação, né, ao nome deles, mas foram o filósofo existencial Jean-Paul Sartre, oh meu Deus do céu, Jean-Paul Sartre, né, junto com a Simone de Beauvoir, né, eram dois proponentes da liberdade, do comportamento existencialista e de, então, se permitirem a liberdade de viverem as expressões dos seus desejos sem as restrições impostas pela moral social e que de fato é existente e acaba promovendo uma coerção que viola a condição do sujeito de adquirir uma consciência própria sobre aquele assunto,
Porque na verdade é isso que a moral faz. A moral, ela quer, via obrigação, incutir na sua cabeça a direção, independente de se você vai entender aquilo ou não. É próprio da moral impor. Porque a moral não é outra coisa senão o acordo entre a maioria. E a maioria possui um poder de coerção sobre o indivíduo, né? Então, Sartre e Simone de Beauvoir, elas tinham, né, ali uma relação, uma troca, mas depois que Sartre, né, começou a sair com meninas mais novas, Simone começou a tecer críticas tenazes em relação a ele, né? E aquilo, né, que eu fico vendo, né, as pessoas que aderem a essa modalidade relacional, um dos bastiões, né, do seu postulado defensivo é de que elas visualizam possibilidade de controlar o próprio ciúme dentro da relação. E aí vocês vão me desculpar, mas é isso que me chama a atenção. Ora, num trisal é possível, se num trisal ou numa poligamia ou num relacionamento aberto é possível você contornar o ciúme, por que que numa monogamia não? Ora, se num trisal, num relacionamento aberto ou numa poligamia, por mais que estejam lidando com uma maior quantidade de participantes dentro do contrato relacional, ainda assim se estabelecem acordos e limites, por que que isso é possível de ser vivido nessa configuração e na monogamia não? E por que que então a monogamia é uma espécie de redutor daquilo que só pode ser vivido em plenitude nessa configuração mais recheada pelo número, mas se no final das contas os métodos envolvidos desembocam na mesma direção? Ou seja, vai haver aquilo que pode, aquilo que não pode, haverão investimentos de expectativa sobre um e sobre outro. Então, se você partir para uma racionalização básica, no final das contas, a gente vê que é muita empolgação para pouca pertinência que não sobrevive a uma análise existencial desse tipo de experiência. E é isso que então eu gostaria de deixar como contribuição, meus amigos. Embora ainda se daria para falar outras coisas e trazer outros exemplos, hoje os que aqui estiveram foram muito mais ouvintes, mas espero que eu não tenha sido cansativo ou até enigmático demais no sentido de alguma dificuldade de vocês entenderem, né? Se for o caso, eu estimulo, tenham paciência comigo e assistam novamente, porque eu tenho certeza que aqui carregam determinados entendimentos que possam trazer base para uma reflexão, né? Onde, ultimamente, pelo modo como eu vejo certas coisas sendo divulgadas, parece que agora a galera que está trazendo essas novas propostas relacionais como novidade, ou como uma suposta novidade, estão trazendo como se elas estivessem inaugurando uma era, mas na verdade, né, é mais do mesmo, né? E longe de querer tratar essas questões sob uma perspectiva moralista, minha intenção aqui foi a de poder desenvolver uma análise psicológica e existencial, obviamente com pitadas da minha opinião pessoal, e que eu espero, de uma certa forma, provocar a saudáveis reflexões da melhor maneira possível.